do jeito que nós fazemos todos os dias. Iniciamos o culto a Deus. Eu sinto necessidade de lembrar isso. Às vezes as pessoas não entendem. Se alguém não entender, por favor, pergunte. O culto não é para mim. O culto também não é para você. O culto é para Deus. A gente se junta aqui, se reúne para prestarmos a nossa adoração, honrarmos o nosso Deus nesta manhã, da nossa vida, da vida que Ele nos dá. É Ele que nos dá a vida. A gente não sabe, na verdade, se nós vamos chegar até o final do dia. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só Deus o sabe. E nós optamos, é uma opção nossa. E eu creio que isto alegra muito o nosso Senhor e Deus, porque a gente resolve todas as manhãs adorar o Senhor. E hoje não vai ser diferente, com a sua presença, com a sua adoração, nós vamos exaltar o Deus Todo-Poderoso. E abrimos o nosso culto com oração. E eu sugiro a você que você aquiete o seu coração, a sua mente, aquiete o seu corpo, para falar com Deus. Falar com Deus. Quantas pessoas ficam felizes, contentes, né? Porque falaram com o prefeito, né? É uma autoridade, claro. Quantas pessoas ficam felizes, contentes, porque deram um bom dia para um artista, para um cantor. E o artista e o cantor responderam, bom dia. Nós ficamos felizes, contentes, porque estamos aqui na presença do Deus único e verdadeiro. Deus, o Criador, o Senhor, aquele que pode tudo, aquele que conhece tudo, tudo, tudo. Não há nenhuma novidade para o Senhor. O nosso Deus, o único Deus que existe, conhece de engenharia quântica, conhece de informática, de TI, como ninguém. Conhece de arquitetura. Nosso Deus é maravilhoso. Não é arrogante, nos ama, nos perdoa, nos salva. Glórias a Ti, Senhor. Nós nos juntamos aqui como igreja do Senhor, a igreja que será arrebatada dia desse, para adorar o Senhor. Por isso que nós estamos aqui, é para adorar o Senhor. Recebe a nossa adoração. Aceita-nos como adoradores. Fala conosco. Fala. Queremos ouvir, queremos aprender. Fala. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra que eu fale mentira.
que eu seja mentira. Esta é minha oração. No santíssimo nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Existem vários pastores que eu gosto muito. Gosto da maneira que ele fala, da maneira que ele expõe a palavra, né? E hoje, vou contar isso para dizer, antes eu quero dizer para você, não confie em tudo que eu falo. Confronte tudo que eu falo com a Bíblia. Eu sou humano e erro. Eu erro. Eu não quero errar propositadamente. Errar num engano, todo mundo pode. Agora, errar de maneira proposital, aí eu não quero. Não quero. Então, tudo que eu falar, você confronta na Bíblia. Se você ver algo, se você encontrar algo diferente ou melhor, ou algo que te deixe em dúvida, me questione. Você precisa fazer isso. Eu não tenho nenhum receio de ser questionado. Por que eu estou falando isso? Porque estava mexendo por aqui e eu vi uma mensagem curtinha. Acho que é feed o nome, eu não sei o nome dessas mensagens curtinhas aí. Enfim, de um pastor que eu gosto muito, respeito muito, não vou deixar de gostar e de respeitar por causa disso. Mas eu questionei ele. Questionei. Falei, olha, não tem na Bíblia, pastor, nem Cristo e nem nenhum apóstolo, nenhuma indicação de Cristo para a igreja sobre este assunto. Estou aguardando a resposta dele. Porque a gente erra. A gente erra. Eu só não quero errar propositadamente. Tá bom? Abre sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, que hoje nós vamos falar de um assunto daqueles, viu? Aliás, eu tenho preparado aqui cada assunto para a gente falar em abril. Eu fico feliz quando eu preparo essas coisas assim, sabe? Alegra o meu coração. Por quê? Porque eu, para preparar, tenho que buscar, estudar, pesquisar, né? E eu ando estudando muito. Eu estou me especializando, né? Estou me pós-graduando em psicanálise para ajudar as pessoas. Ajudar. Né? Tem gente que psicanalista é uma profissão, mas eu nem sei cobrar. Não sei cobrar. Bom, enfim, nem sei, não precisa nem falar essas coisas, né? Você abriu aí 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não se esqueça que amanhã é ceia. Também se eu fosse viver da psicanálise, eu já estava só os ossos, né?
Se alguém precisa de ajuda, vamos ajudar. Essa vida é tão curta. Amanhã é ceia, viu? E eu convido você para cear conosco. Eu já separei lá o meu suco do fruto da vide, o pão, está tudo separadinho. Que amanhã é ceia. E depois, na semana que vem, nós já estaremos no mês de abril, né? Acho que segunda não, terça, acho. Vamos ver aqui. Hoje é dia 27, 28, 29, 30, terça-feira, acho que já é 1º de abril. Enfim, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Finalzinho da Bíblia lá. Tem 1 Pedro, 2 Pedro. Em Piracicaba tem o Tor Pedro, Tor Paulo, Tor João. Não tem mais, isso é brincadeira. A gente fazia na época do futebol, né? Brincava com os nossos colegas lá de Piracicaba. Brincadeira, não é bullying, não é nada disso, era brincadeira mesmo. Que hoje tudo é bullying, né? O sujeito pesa 220 quilos, você não pode falar que ele é gordinho porque ele é bullying. O outro é magrinho, fininho, que nem eu, assim, uma vareta. Se chamar de magrelo, pronto, é bullying. Hoje ficou uma coisa chata, né? Vamos ler a Bíblia? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Você está com a Bíblia aí? Abra. Vamos ler junto. Eu sei, irmãos, que a maioria não lê a Bíblia. Não lê. Então vamos ler agora. A Bíblia, lá em Romanos 10:17, eu acho. Se eu errei, você me corrige. Diz que a fé vem de ouvir. A fé vem pela pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Então eu digo que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Como é que isso acontece? Como é que o amor cobre multidão de pecados? Como? Como é possível isso? O amor cobrir multidão de pecados. Alguém poderia me ajudar nisso? Porque Pedro aqui, ele está dando instruções práticas. E aí ele diz que, olha, acima de tudo, porém, tende amor um para com os outros, porque o amor cobre multidão. Em algumas traduções está escrito cobre muitos pecados. E como é que o amor cobre estes grandes pecados, este montão de pecados? Tá certo, Edgar, não está errado. Não está errado.
mas pode melhorar, né? Tudo na vida a gente pode melhorar, né? A sua resposta está certa. O Edgar escreve assim: traz o arrependimento. Tá certo, não está errado, né? Mas a gente pode dar uma melhorada aí. Quando não existe amor entre as pessoas, e aqui eu não estou falando de amor carnal, de amor sexual, não. Estou falando de amor, de empatia, solidariedade. Estou falando de piedade, né? Quando a gente... Quem é que não tem discussão? Às vezes em casa, às vezes com um parente, às vezes no trabalho. Às vezes você vai ser atendido por alguém, você vai no médico, né? Chegar lá, atendente, lá já começa a criar problema, né? Quem é que nunca discute? Quem é que nunca concorda com o outro? Né? Não concorda, e aí? Você fica quieto? Não, você vai lá e fala, olha, não é assim. E aí pode gerar um conflito. Isso acontece no trânsito, né? Em tantos lugares, no mercado. Você vai lá comprar a pera. Nossa, faz tanto tempo que eu não como pera. Mas eu estou citando a pera porque a pera é uma fruta que, se você olhar muito assim para ela, ela já fica preta, né? Ela já fica marcada. Eu estou brincando, estou exagerando, é claro. Mas você vai lá, você compra pera, põe no saquinho, aí você vai passar lá pela moça do caixa, a moça pega a pera, pesa lá e pá, joga lá do outro lado. Pronto, já marcou a pera. Você fala, ô moça, não joga, aí já começa aquele mal-estar, não é? São os conflitos desnecessários. Desnecessário para ela trabalhar daquele jeito, porque você não está contente com o trabalho, não está contente quanto ganha, o tanto que trabalha, pede a conta, vai embora. Não é mais digno. Ah, não, eu vou forçar a barra para me mandar embora. Aí você vai ficar criando conflitos desnecessários. Agora, aonde existe o amor, e no nosso meio deve reinar o amor, pelo menos, quando eu digo no nosso meio, eu estou falando entre irmãos. Não, Edjalma, veja bem, não é simplesmente desejar o mal para alguém ou não, né? Você vê que eu não dei nenhum exemplo de desejar o mal. Estou dizendo de conflito. Conflito. Você já falou 100 vezes para o seu colega, um exemplo só, de trabalho que tal coisa deve ser feita de tal maneira, e ele continua fazendo da maneira que ele quer fazer. Aí um dia você fala para ele, oh, mas eu não falei isso aqui para você, não pode ser feito assim. Isso tem que ser feito assim, porque é assim que tem que ser feito aqui. Aí surge aquela... Entendeu? Não é desejar mal. Não é nesse ponto que nós estamos dizendo que o amor cobre multidão de pecados. Porque todas as vezes que a gente discute com alguém, necessário ou desnecessário, né, a gente acaba sentindo raiva. Porque tem pessoas que são cabeça dura,
não querem aprender, não querem dar o braço a torcer, que estão erradas ou que não estão fazendo da maneira que foram orientadas a fazer. Estou citando casos do dia a dia, ou estou tentando citar casos do dia a dia. São conflitos que às vezes a gente diz, bom, e aí? Você está dizendo que é desnecessário? Não, mas é necessário. Mas naquele momento vai surgir um negócio, um sentimento chamado raiva. Raiva. E quanta gente, quantos de nós, né, que essas pessoas aí, dessas denominações aí, tratam que a pessoa precisa de cura interior. Não é cura interior. A pessoa precisa saber o que produz essa raiva nela. Não é negócio de cura interior. O que? Porque você não cura sem saber que doença que você tem. Como é que você vai curar? Você não sabe a doença. Você não sabe o remédio, não sabe o tratamento. Como é que vai curar? Então esse papo de cura interior, isso é conversa para atrair pessoas. Nós temos que, para seguir o que Pedro falou aqui, evitar tudo que é desnecessário. Tudo que possa provocar os outros a pecarem. Tudo aquilo que possa provocar o nosso pecado também. Se você vai ler isso que eu estou falando aqui agora, se você abrir aí em Provérbio 10, no verso 12, o que você vai ler? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nós estamos nos transformando, se é que já não nos transformamos, em pessoas sem paciência nenhuma. É claro, ninguém aqui é infantil, a gente sabe, ninguém aqui é juvenil, a gente sabe que tem pessoas que provocam a nossa paciência, nos levam ao limite. Mas nós estamos virando pessoas sem paciência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. De mais a mais, o apóstolo Paulo, aí, Edgar, muito bom. Isso é difícil, viu, Edgar? Irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. É difícil. É difícil. Muito difícil. Paulo, ele coloca... Paulo é fantástico quando ele lá em Gálatas 5, ele fala das obras da carne. E às vezes eu pontuo algumas coisas, como eu vou fazer agora, as igrejas denominacionais pentecostais e neopentecostais, elas ignoram completamente as obras da carne, porque tudo é um demônio. Demônio do vício, demônio da prostituição, do adultério. Não é demônio. Leia lá, Gálatas 5. E Paulo fala sobre isso. Paulo condena as obras da carne, porque as obras da carne acabam nos levando aos pecados. E ele condena
discórdias, dissensões e facções. Tem pessoas que são faccionadas. São do grupo tal, do grupo tal, do grupo não sei do que é contra aquele grupo ali, e aquele grupo ali é contra. Principalmente nessas denominações tem muito disso. Os faccionados. Da facção do pastor, da facção da mulher do pastor, da facção do presbítero, da facção de não sei. São faccionados. Aí a gente fala, mas povo não lê a Bíblia? Paulo condena, Gálatas 5. Olha, eu não vou dizer que a gente precisa saber de cor, mas a gente pelo menos precisa saber que existe obras da carne. Então o sentido que o amor cobre os pecados vai além. Ele passa por isso, mas ele vai além da prevenção do pecado. Olha, não estou dizendo que cobrir multidões de pecado não passa pelo pecado, não é isso. Ele passa, mas ele vai muito além. Abre o Salmo 32, versos 1 e 2. Dá um segundinho para você abrir, para a gente ler junto aqui. Para você entender o que eu estou falando. Senão eu falo, você não vai entender, não adianta nada. Não resolve. Davi disse: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Quando alguém nos ofende e depois se mostra arrependido, a gente precisa perdoar. Isso está na Bíblia que precisa perdoar. Não é o Mário que resolveu, acordou de manhã e resolveu falar, não, isso aqui está pronto desde ontem, à tarde. Né? Da multidão de pecados que são cobertos pelo amor, e aí também ele resolveu falar que a gente precisa perdoar. Não. A Bíblia está dizendo que a gente precisa perdoar quando a pessoa se mostra arrependida. É um ensinamento do nosso mestre, é um ensinamento do Messias, é um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 18, versículos do 21 ao 35, dá uma olhada lá. Eu não vou ler porque o texto é longo e o tempo vai correndo, mas você olha lá, é ensinamento de Jesus. Mesmo quando nós, não somos pessoalmente prejudicados pelo pecado do outro, ainda assim, a gente precisa, segundo a Bíblia, não é segundo o Mário, é segundo a Bíblia. Estou falando fundamentado na Bíblia. Então, quando digo que você precisa, não sei o quê, não sou eu que estou determinando. É a Bíblia que é uma doutrina bíblica, o perdão. Então, mesmo quando a gente não é prejudicado pela atitude do outro, ainda assim, a orientação de Jesus para nós é que nós devemos amar de uma maneira que ajude aquela pessoa a alcançar o perdão.
Perdão dos seus pecados, é claro. Não é só ir pedir perdão. É se arrepender e buscar o perdão daquele que verdadeiramente pode perdoar. Você sabe que isso está na Bíblia, meu irmão. Se você abrir sua Bíblia aí agora, por exemplo, isso que eu acabei de falar aqui, que a gente sempre precisa ser instrumento para levar as pessoas a alcançar o perdão dos seus pecados. Se você abrir em Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Mas isso é difícil, gente. Eu não tô, mas nós precisamos fazer. Abriu aí Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o convencer, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá o quê? Multidão de pecados. Como a Bíblia é linda, né? A gente vai descobrindo, entendendo. Jesus nos amou de tal maneira, que ele, Jesus, ofereceu uma solução para nós pecadores. Qual foi a solução que Jesus ofereceu para nós? Ele morreu na cruz e recebeu todos aqueles que creem nele, né? Ele resolveu beneficiar todos aqueles que creem no sacrifício dele por meio da fé com o perdão. Está lá em Marcos 16 e Atos capítulo 2, versículo 38. É de quem adverte, Edgar, é de quem é advertido e é pela solução que o nosso Senhor Jesus Cristo deu, de morrer por nós na cruz para nos perdoar. É claro, olha, veja bem, nenhum de nós precisa ou deve fazer como Jesus fez. Porque nós não precisamos morrer na cruz, né? Como sacrifício pelos pecados dos outros. Claro que não. Esse sacrifício foi primeiro, único e verdadeiro. Ninguém deve continuar a fazer isso, porque só Ele pode salvar. Mas a gente tem um papel na salvação. Está entendendo o que é cobrir multidão de pecados? A gente tem um papel na salvação dos... Eu tenho um papel na salvação. E vocês têm um papel na salvação. Todos nós temos na salvação de pecadores. Qual o papel que nós temos? A pregação do Evangelho. Está na Bíblia isso também. Romanos, capítulo 1, versículos 15 e 16, está exatamente isso. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, também está exatamente isso. Ele não pode desprezar isso. Não pode. Ai, que lindo, cobre multidão, amor, cobre multidão. Mas sim, mas como é que isso acontece? Se a gente não souber
Por causa disso que a maioria não pratica isso. Porque não sabe como. Tiago falou em converter o irmão, né, que volta ao pecado. Quantas vezes a gente vê pessoas voltando ao pecado, caindo, como dizem por aí, né? Pedro falou para Simão que ele pediu se arrepender e rogar ao Senhor pedindo perdão. Está lá em Atos, capítulo 8, versículos 20 ao 23. Paulo disse que a gente precisa amparar o irmão que tropeça. Para salvá-lo. Tropeçou, opa, vamos lá, vamos levantar. Aí houve um problema, vamos levantar. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. E Judas, não é o Iscariotes, hein? É a carta de Judas lá. Logo anterior ao Apocalipse, né? Ele fala da compaixão com urgência para arrebatar do fogo os contaminados. Judas 22, 23. Nós estamos fazendo isso, meus irmãos e minhas irmãs. Porque é muito bonito a gente falar, o amor cobre multidão de pecados. Eu amo. Mas será que a gente põe isso em prática no nosso dia a dia, no supermercado, lá na atendente do médico? Será que a gente põe? Ou a gente coloca, oh meu Deus, hein? As pessoas contra nós. O amor ao próximo ajuda o pecador a receber o perdão de Deus. É assim que cobre multidão de pecados. O amor ao próximo ajuda o pecador a receber o perdão do Pai. E isto é que cobre multidão de pecados. Ô Senhor, eu acho que eu sou o primeiro da fila aqui a pedir perdão. Eu quero ser o primeiro da fila. Se é que há uma fila, né? Coisa bem humana a fila, né? Mas eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu não tenho agido dessa forma. Muitas vezes. Olha, eu não vou aliviar, não. Eu acho que na maioria das vezes eu não tenho agido dessa forma. Então eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me dê a graça do perdão, que o Senhor me restaure, que o Senhor me dê graça e sabedoria. Porque se nós não tivermos o mínimo de sabedoria que vem do Senhor, a gente não vai conseguir detectar essas coisas no nosso dia a dia. E ao invés de sermos servos do Senhor, ao invés de batalharmos para cobrir multidão de pecados, nós vamos colocar as pessoas contra o Senhor. Porque o nosso exemplo não é digno. Continua, Senhor, falando conosco sobre este assunto nesta quinta-feira, Senhor. E que nós venhamos a mudar, a transformar a nossa postura, a nossa ação frente às dificuldades da vida.
Glórias a ti, Senhor. E oro no nome do Cristo Jesus. Amém.